Shalom, shalom, povo de Deus! Bem-vindos à Escola Profética Efatá. E nesta aula nós vamos estar desmistificando a maldição. Então eu peço, agora logo no início, para você curtir, deixa seu coraçãozinho, coloca teu nome nos comentários para que a gente possa estar colocando teu nome no caderno de oração e compartilha essa aula. Essa aula vai trazer um esclarecimento extraordinário sobre a tua vida desse tema, maldição, que muito tem sido abordado, maldição hereditária, maldição disso, maldição daquilo outro. E os teus olhos vão se abrir, tirando-se assim com esse conhecimento as escamas. Seja muito bem-vindo à Escola Profética Efatá. Eu sou o apóstolo Eduardo Martins. Quando se fala em maldição, muita gente reage contra. Alguns expressam aversão, outros já taxam de heresia, outros ficam teologicamente indignados. Realmente, tem muito fogo estranho e desequilíbrio, tanto no ensino quanto na prática, ao se lidar com a questão das maldições. No mundo evangélico, está cheio, está lotado de superstição. Toda fé sem base bíblica é superstição, misticismo. Vamos juntos tentar desmistificar este conceito, para nunca mais você cair no engano. Então, número 1, a palavra maldição é uma palavra bíblica. Primeira coisa é que a palavra maldição não vem do ocultismo. Pelo contrário, é uma palavra bíblica, com mais de 200 ocorrências, ou seja, não é algo que deve ser menosprezado. Portanto, por mais estigmatizada que esteja a palavra maldição, e por mais que não gostemos dela, que não caia bem, não nos desagrada, independentemente de tudo isso, é uma palavra bíblica, que merece nosso esforço de compreensão. Existem várias palavras na Bíblia para designar a maldição. Basicamente, todas essas palavras resumem 3 significados: o castigo advindo da quebra de um mandamento, uma aliança com Deus, ou quebra de uma promessa ou juramento. A palavra que tem este sentido do Antigo Testamento é alar. E no Novo Testamento temos a palavra anátema, que também significa aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Prestem atenção. Segundo significado, uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida, onde algo ou alguém está preso, impedido, cativo. É exatamente a condição oposta àquela promovida pelo favor de Deus. O vocábulo usado para isso é a palavra hebraica arar, se referindo ao próprio estado de maldição, ou uma maldição em cumprimento. Outro ponto, maldição advinda por falar mal, praguejar, difamar, execrar, xingar, desejar mal. No Antigo Testamento temos as palavras Kiaula, Kialbad, Naquiab, Ezaã, que tem basicamente esse mesmo significado. No Novo Testamento temos as palavras Cataraomai, Kakaloj e Raka, que são xingamentos. Pessoas que xingam. Este é o tipo de maldição que procede do falar e que não se cumpre sem causa. Não se cumpre sem causa esse tipo de maldição. Sobre isso, Jesus nos advertiu dizendo: a ninguém amaldiçoeis. Porque quando você amaldiçoa alguém, você está sendo alvo daquilo que você está jogando nas pessoas. Então, segundo ponto, quase todas as vezes que a palavra maldição ocorre na Bíblia, ela aparece contextualizada ao povo da aliança e não aos descrentes ou ímpios. Agora vai começar a apertar. Vamos lá. Talvez isso te surpreenda. É natural concluir que uma pessoa ímpia e incrédula esteja em uma condição espiritual desfavorável. A maldição parece não ser muito apropriada para caracterizar a vida de uma pessoa crente. Porém, todavia, entretanto, na Bíblia, a palavra maldição quase sempre aparece associada ao povo da aliança, o povo que deveria ser guardião dos preceitos e mandamentos divinos. As bênçãos que desfrutamos por causa da Bíblia não são uma herança permanente. Nossas escolhas determinam se nós continuamos seguros nelas ou não. Toda aliança carrega consigo uma maldição, assim como todo mandamento, lei ou princípio. Um conselho você obedece opcionalmente. Uma aliança, mandamento, lei ou princípio, não, você é obrigado a obedecer. As respectivas consequências virão. Olha como está escrito: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus,
não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28:15. Ao dizer essas palavras, Deus não estava se referindo aos povos ímpios, mas ao seu povo, mostrando a responsabilidade implícita em uma aliança com ele. A possibilidade da maldição vem no pacto da aliança. Talvez você pense, isso é coisa do Antigo Testamento. Porém, o escritor da carta aos Hebreus mostra que a que ponto pode chegar a consequência de macular a nova aliança. Olha como está escrito em Hebreus 6, versículo 4 ao 6. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o a ignomínia. Meu Deus do céu. Lógico que este texto tem um contexto bem específico que não deve ser futilmente generalizado. Uma maneira forte de confrontar boa parte da igreja hebreia que estava apostatando-se do cristianismo para o legalismo judaico. O importante é que, de forma ainda mais grave, o Novo Testamento reforça a responsabilidade implícita do crente em relação à sua aliança com Deus. Terceiro aspecto dessa maldição. O principal papel da maldição é denunciar as desordens espirituais agregadas ou acumuladas, pessoal, geracional ou territorial. Então, a maldição ela tem um papel principal, e é denunciar as desordens espirituais que estão na pessoa. A maldição desempenha um serviço fundamental na realidade humana. Apesar de possuir uma conotação negativa, a maldição, na sua essência, é uma bênção. Vamos entender melhor esse paradoxo. Por exemplo, o nosso organismo possui uma série de mecanismos de alerta, como a dor, a febre, a ânsia de vômito e outros mais, etc. Para nos advertir em relação às desordens em geral que podem ocorrer. Essas coisas são boas ou ruins? Uma conclusão importante é que ser bom nem sempre significa ser agradável. A dor, obviamente, não é agradável, mas cumpre um papel vital. Quando você tem uma dor, isso simplesmente indica que existe uma desordem exatamente naquele local. A dor nos avisa que precisamos tratar do problema. Se não fosse por este alarme, a desordem, a doença, poderia evoluir a ponto de colocar a vida da pessoa em risco. As piores e mais fatais desordens ou doenças são as silenciosas, que nos destroem sem dar o mínimo aviso. Pensando dessa forma, a dor é boa, apesar de ser muito desagradável. Força-nos a um processo de restauração, correção e educação, que reduz, que vai nos dar atenção àquela situação. Essa dor vai nos forçar a observar o que está acontecendo. Em vista disso, fica mais fácil entender a maldição como um mecanismo divino. A maldição, que pode vir na forma de perseguição, enfermidade, colapso, explorações demoníacas e outras coisas. Essa maldição, ela denuncia a existência de desordens espirituais em relação às quais não tomamos ainda as devidas providências. Ainda que a motivação divina, através do princípio da maldição, é nos alertar, corrigir e salvar, existe a possibilidade de sermos destruídos. Portanto, a maldição nos guia severamente pelos caminhos de volta a um concerto com Deus, a partir do qual nossa vida retorna o seu sentido eterno. Isso produz obediência, maturidade e um verdadeiro sacerdócio. A maldição, por incrível que pareça, é uma bênção. Por isso, requer quebrar uma maldição. Por isso, querer quebrar uma maldição sem lidar diretamente com as desordens espirituais inerentes, nada mais é que pura ignorância. Se você está sofrendo de ataques espirituais, está passando por situações que você já percebeu que, por mais que você tente resolver, não dá jeito, maldições. E isso é um indicativo que há desordens nas tuas disciplinas espirituais. E aqui na Escola Profética Efatá, nós ajudamos, nós te orientamos, nós te conduzimos a um caminho de volta aos preceitos do Senhor, para que você não esteja mais debaixo dessa correção divina. Compartilha, curte, lança esse vídeo para milhares de pessoas. Tem o link do meu Insta aí na bio. Vem para a Escola Profética Efatá. Shalom, shalom.